você estar aqui, a gente ter esse tempo gostoso aqui como família de Jesus. Hoje eu tive de manhã com a minha família lá na Igreja Presbiteriana de Curitiba, que hoje fez 129 anos. É ano, hein, gente? Será que nós chegamos lá? Você não vê muita igreja, né, com essa idade, porque elas morrem antes. É difícil, né, uma igreja chegar a 100 e tantos anos assim. Curitiba tem quantos anos? 327. 9. E eu acho que eu não conheço. Talvez a igreja luterana do Redentor Lee seja tão antiga, né? Quanto. Mas você pensa, né? Por que a gente não tem muitas igrejas aqui que têm 300 anos de idade? E foi um tempo gostoso lá. Para mim é um ambiente muito gostoso lá, porque eu me converti lá com 14 anos. Então, quando eu chego lá, eu converti com 14 anos, aí eu ministrava louvor e participava lá das coisas, fazia teatro, fazia um monte de coisa. Fui seminarista lá, a Igreja Presbiteriana de Curitiba pagou meu seminário. Graças a Deus. E quando a gente chegou lá, 9h30 tinha uma reunião, 10 horas era o culto de comemoração. E aí quando eu cheguei com os meus pais, foi uns presbíteros entrarem numa salinha, que eles tinham uma reunião antes de começar, 20 minutos antes de começar o culto. Né? Aí eu falei, vou dar oi para os presbíteros lá, para os pastores, né? E eu usava com a mesma roupa que eu tô, né? Você viu que legal essa camiseta, gente? Estou cada dia mais parecido com o Batman. E aí eu cheguei lá desse jeito mesmo, fui cumprimentar os pastores. Nossa, aí os presbíteros 50, 60, 70 anos de idade. Nossa, que barba! E aí pega na minha barba, é aquela coisa. E aí, pastor? E aí, reverendo? Ô, meu pastor? Aí o pastor Juarez falou, senta aqui, senta aqui. Aí o Zeca, presbítero, falou assim, senta aqui. Aí o pastor Juarez, não, você vai participar da reunião aqui com a gente e tal. Sentei lá, cumprimentei todo mundo. Aí o pastor Juarez foi começar a reunião e falou assim, reverendo Arthur vai orar para a gente começar a nossa reunião aqui. Convidei ele para ele participar. E fiz oração para começar. A gente participou daquela reunião ali de 20 minutos. Pré-culto de 129 anos. Depois teve um momento lá na frente que os presbíteros e diáconos foram empossados, eles tinham sido eleitos. E aí eu fui lá na frente de novo com o pastor, né, estender as mãos e tudo mais. E como é gostoso esse ambiente, gente. Ninguém lá sabe das intimidades da minha vida, mas como é gostoso você chegar num ambiente em que as pessoas têm um carinho por você. E todo mundo diz assim, nossa, que bom te ver. Aí cada pessoa fala uma coisa diferente, né? Todo mundo fala da barba, tipo... Beleza, né? Você acostuma, beleza. E né, algumas pessoas vêm aqui abençoar mais os tradicionais, volta mais vezes e tal. E é muito gostoso isso. É muito gostoso a gente poder passar por lugares onde a gente pode voltar depois. E as pessoas terem as portas abertas para nos receber. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito está me movendo para falar isso antes da gente entrar para a palavra. Você precisa deixar as portas abertas por onde você passar. Seja no emprego, seja num pequeno grupo, seja numa igreja local, seja numa agência missionária, um ministério, a casa de alguém que você morou. Você precisa deixar as portas abertas por onde você passar. Não tranque as portas por onde você passar. Você não precisa disso. Não precisa disso. Não é porque o tempo encerrou que você precisa fechar as portas. Jesus falou com alguém? Faz o sinal aí só para eu saber. Amém. Mãe, que bom saber que, né, falou com você. Ali também a irmã. Amém. A gente vai hoje aprender com o profeta Jeremias e depois a gente vai, na mesma linha da pregação, ter a ministração da Santa Ceia.
E eu acho dia 30 de julho, profissão de fé e batismo. Pode ser 30 de julho? 30 de julho nós vamos batizar a Laurinha, filha do Mica e da Tati. E vai ter a profissão de fé dos novos membros aí. O Eliseu, a Carol, o Branco e a Marojinha. Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, eu quero fazer uma coisa que a gente geralmente não faz aqui na República. Vocês estão comigo, gente? Vocês podem parar de conversar aqui na frente, por favor? Obrigado. Amor, tem que dar exemplo, né? Eu chamo atenção todo culto das pessoas parar de conversar. Você vai conversar na minha frente. Não conversa, gente. Pelo amor de Deus, é falta de respeito. E é falta de temor com a palavra de Deus. Na hora da palavra de Deus ainda. Não conversa. De verdade. Desliga essa bironga do seu celular. Põe no silencioso. Põe no modo avião. Se você for usar ele, seja para ler o texto bíblico e seja para anotar. Não precisa fazer check-in, tá bom? Não precisa fazer um stories de que você está aqui no culto, beleza? Viva o que você aprender aqui. É melhor do que você botar o stories lá. Tá bom? Todo mundo vai saber que você anda com Deus, se você viver o que você aprendeu aqui. Tá? Não precisa botar no stories que você veio no culto. Eu quero que você se concentre. Leve o seu pensamento cativo a Jesus Cristo nesse momento. Amém? Amém, gente? Amém. Antes da gente entrar e mergulhar nas Escrituras, você pode já abrir lá em Jeremias, capítulo 1. E nós vamos falar do profeta Jeremias, e o tema da nossa pregação nessa noite é: Jeremias, me ensina a ser fiel. Se a gente pudesse pedir uma coisa para o profeta Jeremias, eu ia persuadir todos vocês para pedir essa mesma coisa, que é: Jeremias, me ensina a ser fiel. Quando Jesus ia ser crucificado, um pouco antes, ele sobe no monte da transfiguração, aparece Elias e Moisés. E eu não sei que ideia que eles trocaram com Jesus, mas eles estavam consolando Jesus. É isso que os teólogos antigos dizem. É que quando Jesus estava no monte da transfiguração, e aí a glória de Deus apareceu, Jesus começou a brilhar, e apareceu Moisés e Elias. O que os teólogos antigos dizem é que Moisés e Elias apareceram para consolar o Senhor Jesus, porque ele ia ser crucificado logo adiante. Ele estava sendo consolado por Elias e por Moisés. Moisés simbolizava a lei, Elias simbolizava o poder sobrenatural de Deus. Moisés é o profeta da lei, Jesus ia cumprir toda a lei, e Elias é o profeta do poder sobrenatural. E Jesus precisava confiar no poder sobrenatural de Deus, que ele seria ressuscitado. Então naquele momento ele é consolado, não só pela voz do Pai, mas pela própria pessoa de Elias, pela própria pessoa de Moisés. Se Jeremias aparecesse para nós, o que eu persuadiria todos vocês, para que pedissem para o profeta Jeremias, é para que Jeremias nos ensinasse a ser fiel. E a gente vai ver por quê quando a gente olha para a história dele aqui. E a gente vai começar, e eu quero dar uma passada na história de Jeremias, eu quero citar fatos sobre a vida de Jeremias, e depois eu quero falar sobre a fidelidade dele. Falando sobre a fidelidade de Jeremias, eu vou falar também qual o maior inimigo da fidelidade. Eu vou descrever o que é fidelidade, vou falar qual é o maior inimigo da fidelidade, depois eu vou falar sobre as consequências de exercer a fidelidade. Quais são as consequências da fidelidade? Depois eu vou falar também sobre o perigo da fidelidade. Que perigo a gente corre quando a gente está buscando ser fiel. E depois eu vou falar sobre a recompensa da fidelidade. Eu acabei de dar cola para vocês de tudo que vai acontecer hoje à noite na nossa meditação aqui. E a primeira coisa que a gente vai ler lá no capítulo 1 de Jeremias, está lá no versículo 5, 4. O Senhor me deu essa mensagem, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. E antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Quando Jeremias tem menos de 20 anos, ele é chamado para ser profeta.
Isso, gente, são dados importantíssimos quando a gente vai estudar os profetas. E eu tenho aqui uma cola para soltar para vocês também. A gente vai estudar cada um dos profetas do Antigo Testamento até mais ou menos o mês de novembro. Quando a gente acabar novembro, no mês de dezembro, a gente vai estudar o último profeta, Malaquias, que é o último livro da Bíblia. E aí depois a gente vai para João Batista, que é o último profeta da Antiga Aliança, e aí depois nós vamos chegar já no Natal, e a gente vai falar sobre a encarnação de Jesus, e aí ano que vem, em janeiro, a gente começa Atos dos Apóstolos. Eu tinha programado a gente fazer o Antigo Testamento e o Novo em um ano, só que, utopia. Então eu decidi ter uma pregação em cima de cada profeta. Então hoje nós estamos em Jeremias, e aí está tudo separadinho lá até o fim desse ano. Então, quando Jeremias é chamado por Deus para ser profeta, ele tem menos de 20 anos. Ele tem menos de 20 anos, mais ou menos 40 anos antes do cativeiro da Babilônia, quando a Babilônia vem e toma conta de Jerusalém completamente, tá? E quando Deus chama Jeremias, quem está reinando provavelmente ali, se eu não me engano, é o rei Joaquim. E o rei Joaquim se afasta do Senhor, e ele para de ouvir o que Deus está dizendo. Então ele começa a querer se livrar do domínio babilônico, porque a Babilônia está começando a conquistar Judá, o reino do sul que é Judá, mas ainda não conquistou completamente. A mensagem de Deus era: se renda à Babilônia, fui eu que levantei a Babilônia para vir atacar vocês. Então Joaquim, que é o rei, começa a resistir. O que acontece? Nabucodonosor vem e começa a primeira leva de gente. Nabucodonosor, se eu não me engano é Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai levar 10.000 pessoas cativas. O que vai sobrar em Jerusalém? Vai sobrar um monte de gente pobre, tudo desolado, e o rei Zedequias. E a maior parte do ministério de Jeremias vai ser durante o reinado do rei Zedequias. Metade do ministério de Zedequias ele ouve as profecias de Jeremias, a outra metade ele não ouve. Lembrando que o profeta é pastor do rei. É isso que o profeta é. O profeta é pastor do rei. Então Deus levanta o profeta para ele dar as ordens para o rei, e o rei governar a nação da maneira que ela deve ser governada, segundo a vontade de Deus. Então quando Jeremias tem menos de 20 anos, Deus chega para ele e fala: você vai ser meu profeta, porque antes de você nascer, eu já separei você para isso. Antes de você nascer, você só nasceu porque eu decidi criar você, gerar você no ventre da sua mãe, para você ser meu profeta. E se você não viver para isso, você não vai prestar para mais nada. Talvez nessa noite o Senhor está lembrando você que você tem um chamado, e se você não viver para cumprir o chamado, sua vida não presta para mais nada. E eu vou dizer para você uma coisa: sua vida só vai servir para você ser pisoteado pelos homens. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Ele chega e fala assim: se o sal for insípido, não serve para mais nada, só para ser pisado pelas pessoas. Isso é nós, quando a gente não está no chamado que Deus tem para nós. Se você não viveu o chamado que Deus criou você para você ter, para você exercitar, porque você tem medo da igreja, porque você tem medo de faltar dinheiro, porque você tem medo de você não dar conta, seja lá qualquer que for, você está em pecado de desobediência, e Deus vai dar um jeito de moer o seu coração, nem que seja você sendo pisoteado pelas pessoas, porque Deus ama tanto você, que Ele sabe que a pior coisa que pode acontecer para você é você não viver o seu chamado. É a pior coisa, é você não ser quem você foi feito para ser. E Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, você só existe porque antes de você nascer, eu escolhi você para ser profeta. Ele tem menos de 20 anos quando isso acontece. E aí o que acontece? Deus chega para ele e dá uma visão para ele, e a gente vê isso no versículo 11, e o Senhor deu a visão para ele. E aí no verso 11 o Senhor disse para ele: o que você está vendo, Jeremias? E aí Jeremias responde: eu vejo o ramo de uma amendoeira. E o Senhor disse a Jeremias, essa é a experiência de vocação dele, do chamado ministerial. Verso 12, o Senhor fala: você viu bem, isso significa que eu estou vigiando, e certamente realizarei todos os meus planos. Você pensa, o que tem a ver uma amendoeira, chamado de profeta? Então, vou explicar para você. A amendoeira, em hebraico, significa shoked. E Deus sempre fala com os profetas através de símbolos. Então, quando Deus chama Jeremias, fala assim: então, agora que você está aí na adolescência, vou lembrar para você porque que você existe, tá? Estou vindo aqui me revelar. Eu escolhi você para ser profeta. E aí Deus dá uma visão para ele. Aí Deus pergunta: o que você está vendo? Ele: estou vendo uma amendoeira. Então, amendoeira é shoked, não é? Shoked. Então, isso é para você saber que eu vou zelar pela minha palavra. A palavra zelar em hebraico significa sheked. Deus está fazendo um trocadilho com Jeremias.
Ele está falando, você está vendo o Shoqued, para você não esquecer que eu vou Shequed. O que ele está dizendo é, você está vendo uma palavra uma amendoeira, e a palavra amendoeira, ela é similar à palavra zelar, para que essa visão que eu te dei como profeta, nunca saia da sua cabeça, de que eu vou zelar. Eu garanto que tudo que eu colocar na sua boca para você profetizar, vai acontecer. Então, toda vez que eu mandar você profetizar, vai vir na sua cabeça a imagem da amendoeira. Para você lembrar que eu estou zelando, vai acontecer. Não deixe de profetizar por medo, por vergonha, por timidez. Não deixa de falar, fala. E aí depois Deus dá uma outra visão para ele, está logo abaixo, que é uma panela fervendo. Por quê? Porque essa panela e o cabo da panela simbolizam que o juízo de Deus, que é como uma ira ardente, vai ser derramada sobre Israel. E o lugar para onde o cabo da panela está direcionado é o lugar de onde vai vir o juízo. Que é onde? Da Babilônia. Então começa desse jeito o ministério de Jeremias. Jeremias vai profetizar 40 anos antes da destruição de Jerusalém. Ele é conhecido como o profeta chorão. Por que Jeremias é conhecido como profeta chorão? Não é porque ele é melancólico, não é porque ele é emo, não é porque ele é bipolar, não é porque ele tem depressão. Jeremias é o profeta chorão, porque ele é o profeta que teve mais adversários de todos os profetas das Escrituras. Nenhum profeta teve tanto adversário como Jeremias. Nenhum profeta teve uma palavra tão pesada e tão difícil de entregar para o povo quanto o profeta Jeremias. E nenhum profeta foi tão rejeitado quanto Jeremias. Se a gente for pensar numa escala, assim, naturalmente, humanamente falando, até mais do que o Senhor Jesus Cristo. Numa certa perspectiva, porque Jesus teve a sua família durante um tempo, depois ele teve os 12 que fizeram a caminhada com ele. No último momento da vida de Jesus, abandonaram Jesus, mas Jesus viveu a vida sendo amparado. Fisicamente, Jeremias sofreu muito mais do que Jesus ao longo da sua vida. Por quê? Jeremias foi espancado muitas vezes. Tem um momento que Jeremias está profetizando, que lá no templo, e aí o sacerdote pega ele, regaça com ele e joga ele num poço de lama bem fundo, e ele fica atolado na lama para morrer. Ele fica um tempão lá, ele sem comida, passando frio, pegando doença. E aí tem um etíope, um cara do grupo real, que tinha uma função real, um etíope, que eu não lembro exatamente o nome dele, que ele vai lá ver Jeremias. O cara é da Etiópia, gente, o cara nem é de Israel, ele era estrangeiro. Ele chega a ver lá, e aí ele manda alguém tirar Jeremias lá de dentro, e tira Jeremias lá de dentro. Por que mais que Jeremias é o profeta chorão? Porque nos últimos, se eu não me engano, 15 capítulos do livro de Jeremias, é depois da destruição de Jerusalém. Então 40 anos Jeremias profetiza falando, Babilônia vai vir e vai destruir, e o templo vai ser destruído, que o Salomão construiu, aquilo suntuoso, aquela coisa gloriosa. Não sei se vocês lembram da construção do templo de Salomão. Não é este que nós temos. É o templo que Salomão construiu, mas que nasceu o sonho no coração de Davi, que ia ser uma casa de oração, de adoração, onde havia profecia, onde havia intercessão, onde havia o derramamento do coração diante de Deus, onde a lei de Deus era ensinada. Era aquela casa, que quando Salomão, gente, isso me apaixona nas Escrituras, eu busco isso. Eu peço para Deus me dar isso, eu quero isso. Quando Salomão entra no templo para consagrar o templo, para ele começar a ser usado para adorar a Deus, os sacerdotes entram os levitas, e aí de repente Salomão faz uma oração que dá, não sei, uns 60 versículos. Está lá em Crônicas, e ele faz essa oração de consagração da casa, e a Bíblia fala assim, que a glória de Deus encheu o templo, de maneira assim, tangível, física, ninguém conseguia sair, ninguém conseguia entrar, porque estava assim cheio, a presença de Deus estava física, ninguém entrava, ninguém saía, estava todo mundo apertado, porque a glória de Deus se manifestou, no templo de Salomão. Jeremias profetiza, Deus vai destruir esse templo. Por quê? De novo, porque o povo virou seu coração contra o Senhor. Por quê? Porque esqueceram do Senhor. Porque aconteceu aquilo que é um perigo para nós. A gente pensar, ó que bênção, eu já não caio nos pecados que eu caía. Hoje minha vida está estável. Hoje eu estou assim, hoje estou assim. Nada mais pode acontecer de errado. Gente, o que o povo perdeu foi a consciência de pequenez diante do Senhor. Sou verme, sou pó dessa terra.
Quando a gente fala de viver igreja, quando a gente ministra aqui sobre viver comunhão, sobre ser membro da igreja local, quando a gente fala de viver intimidade entre o povo da igreja, adorar Deus, buscar a face de Deus aqui no nosso meio, é um senso de temor de que a minha vida pertence a Jesus, e não tem como eu seguir Jesus sem amar a noiva dele. Eu sou pó dessa terra. Eu sou pó dessa terra. Eu posso escorregar e morrer ali da hora que acabar o culto. Vocês lembram os domingos atrás que a gente falou disso aqui? Vocês lembram os domingos atrás que a gente falou assim: o Senhor é o nosso dono e Ele pode fazer o que Ele quiser. E esse culto aqui pode acabar e você pode nem chegar na sua casa. Acabou o culto, o carro zerinho foi roubado aqui na frente. Não estou amaldiçoando. Nós só estamos lembrando. Nós não estamos sendo sustentados pelo nosso próprio esforço. Jesus, o Criador dos céus e da terra, é quem nos sustenta. Nossa vida é dele, nós somos pó dessa terra. O coração de Israel se ensoberbeceu, e eles se afastaram do Senhor, perderam o temor de Deus. A coisa mais preciosa da face da terra não é família, não é filho, não é casamento, não é chamado. A coisa mais preciosa na face da terra não é igreja próspera, é o temor do Senhor. Nada é tão caro quanto o temor do Senhor. Custa para você ter temor do Senhor no seu coração. E o temor atrai todas as outras coisas. O povo perdeu isso. Jeremias começa a profetizar: o templo vai ser destruído. Por que ele é chorão? Além de ter sofrido como nenhum outro, além de ter sido espancado, além de ter sido rejeitado, além de ele não ter dado fruto, que esse foi um dos motivos dele chorar tanto. Você nunca chorou porque parece que a sua vida não dá resultado? Hã? Você está rindo é porque você chorou, é isso? Você nunca chorou porque você pensou assim: meu Deus, parece que não adianta nada que eu faço, não vai para frente. Espiritualmente, eu busco, não acontece nada. Eu oro, Deus não responde. Eu sou fiel, parece que eu vou lá, eu ralo, parece que não tem resposta. Jeremias chorava por isso, porque ele profetizou durante 60 anos. Sabe quem que ouviu ele? Um grupo de velhinho. O escritor dele, o escriba, chamado Baruque, e só. Mas ninguém fez o que ele falava, o que Deus falava por intermédio dele. Então ele chorava por quê? Porque ele não dava fruto. Você já chorou porque você não deu fruto? Eu estou aqui ralando, parece que não dá em nada essa parada. Eu estou aqui derramando suor, estou derramando lágrima aqui, tentando regar essa casa de lágrima, de intercessão, não dá resultado. Estou tentando regar essa igreja aqui, fazer o negócio acontecer, não dá fruto. Jeremias chorava por causa disso. Ele não deu fruto, ele não viu fruto. E além de tudo isso, Jeremias chorou porque ele viu com os próprios olhos todas as profecias dele se cumprirem. E a desgraça toma conta de Israel. Não, gente, esse cara sofreu demais. Ele sofreu demais. Uma das figuras famosas que Jeremias usa é sobre as cisternas rotas. Nos primeiros capítulos ele fala assim: assim diz o Senhor, o meu povo cometeu 2 males. Um deles, se afastou da fonte de águas vivas e cavou para si mesmo cisternas rotas que não retêm água alguma. O que é isso? Ele está falando: o Senhor, a vontade de Deus, a palavra do Senhor é fonte de água viva. É água, é vida. O que o povo fez? O povo virou de costas para a fonte, cavou uma cisterna. Sabe o que é uma cisterna, né? Para armazenar água. Uma cisterna rota, que significa o quê? Água suja, água contaminada. Eu fui para a África uma vez, para Moçambique. Eu vi o que era um poço d'água podre, que as pessoas morriam depois que tomava aquela água, mas era a única água que tinha para tomar. É disso que Deus está falando através de Jeremias. Cavou cisterna podre, que não retém água, e quando retém água é água suja, e por isso que o meu povo está contaminado. O que ele está falando? O povo parou de se saciar em mim, só na minha vontade, só na obediência. Gente do céu, em nome de Jesus, o maior anseio do meu coração nessa noite é que você veja Jesus Cristo nessa noite, os olhos do seu coração estejam estatelados, arregalados, para ver Cristo com os olhos do seu coração, e entender que nada mais importa, nenhum outro projeto importa, gente, nenhum outro projeto importa. Para Deus fazer tudo isso que a gente tem semeado nos últimos 7 anos desaparecer, é muito fácil, é só a gente tirar os olhos de Jesus. Ele não vai fazer questão do templo construído, ele não vai fazer questão de uma nação, ele vai destruir tudo. Por quê? Porque a coisa mais importante para Deus é que nós tenhamos os nossos olhos fitos nele.
É por isso que o casamento pode desabar. É por isso que uma aliança pode desabar. Porque Deus vai fazer de tudo para chamar a sua atenção. Se você não negar a si mesmo, carregar a sua cruz e amar Ele mais do que a sua família, mais do que a sua esposa, mais do que a sua própria vida, mais do que os seus irmãos, você não é digno dEle. Acontece que o Espírito dEle tem ciúmes de você. E Ele vai fazer tudo o que Ele precisa para chamar a sua atenção. Ele vai pegar você, ele vai apertar o seu coração com a mão dEle. Ele não vai deixar você em paz. E você não tem como escapar disso, porque antes de você nascer, Ele te escolheu. Não tem como você fugir. O que a gente pode fazer? Retardar o processo. Por quê? Cansei de perseverar. Comer bosta. Por quê? Você pode dar um monte de motivo. Você pode pegar os motivos de Jeremias. Estou sofrendo fisicamente. Não aguento mais sofrer. A gente mete o pau nas igrejas aí que fala assim, vai dar tudo certo, você não vai ter doença, você não vai faltar dinheiro. Mas quantas vezes a gente vê infidelidade? O cara não dá dízimo, o cara não oferta, o cara não é generoso. Por quê? Porque não está tendo. Mete o pau nas igrejas que falam de prosperidade, mas no fim que é isso? Os caras prometem cura, não sei o quê, não sei o quê. E aí Deus mete uma doença, cadê a sua fidelidade? Onde é que foi parar? Então a gente pode pegar um monte de desculpa, mas quando a gente olha para Jeremias, que era um pecador como nós, a gente é indesculpável. A gente é indesculpável, porque ele sofreu fisicamente, ele sofreu emocionalmente. Você acha que você sabe o que é sentir rejeitado? Você acha que você sabe o que é não se sentir parte? Você acha? Jeremias sabe o que é isso. Ele sabe o que é se sentir deslocado, não pertencente a nada. Mas o cara não largou. Ele não largou. Então você pode dar qualquer desculpa. Não, está difícil demais essa parada. Não dá fruto isso que eu estou fazendo para Deus. Eu vou dar um time. Você vai dar um time, meu filho. Você não vai dar time. Porque ou o fogo do Espírito queima em você, ou o fogo da sua carne queima em você. Não tem jeito. Alguma coisa vai queimar em você. Você não vai conseguir dar um tempo de Deus e ficar na boa. Você vai retroceder. Jeremias também fala do adultério, que a nossa relação de idolatria, quando a gente, que é o povo de Deus, cai na idolatria, é que nem o adultério, como a gente estivesse namorando o outro. Os ídolos são os príncipes pelos quais a gente se fascinou. Jeremias também usa, gente, olha só que loucura isso. Ele usa a figura de linguagem de um leão. E Jeremias fala assim, que Deus é um leão que está rugindo ao redor de Israel, despertando as nações estrangeiras com o seu rugido, para que elas venham e destruam Israel. Ele fala isso, o Senhor está despertando os seus inimigos, para ver se ele consegue a sua atenção. Ele está rugindo, assim como o soar da trombeta, o Senhor está rugindo, despertando seus inimigos, para ver se ele consegue a sua atenção. Jeremias passa por muitas coisas. Quando a gente vai ver no Evangelho, eu não sei se você já pensou nisso, quando a gente vai olhar para o Evangelho, lá mais ou menos Mateus capítulo, eu acho que é 16, Jesus encontra os discípulos, ele fala assim, e aí gente, quem que estão falando que eu sou? Aí falam assim, tem gente que fala que você é João Batista, tem gente que fala que você é Jeremias, ou algum dos profetas. Por que algumas pessoas achavam que Jesus era Jeremias? Lá em Mateus 16. É porque Jesus anuncia a destruição do templo, ele anuncia juízo sobre Jerusalém, Jesus confronta os sacerdotes e os religiosos do mesmo jeito de Jeremias. O jeito que Jesus confrontou a religião foi o mesmo jeito que Jeremias confrontou. Então eu quero que você vá comigo no capítulo 19 de Jeremias. A gente vai ler o capítulo 19, eu vou explicar, e a gente vai ler um pedaço do capítulo 20. Mas antes da gente ler, eu quero ressaltar para você que quando a gente olha para Jeremias, a gente vê a fidelidade dele. Essa foi a grande marca desse profeta. E por que ele chorava? Escuta aqui, Jeremias chorava porque ele não desistia.
Jeremias chorava porque ele não desistia. Porque se ele quisesse acabar com o choro dele, era só largar a mão. Era só parar de ser fiel. Vou me render, eu vou embora daqui. Esse povo nunca escuta. Jeremias nunca viu fruto. E a fidelidade dele é a marca dele. A fidelidade de Jeremias, gente, foi a única coisa que ele teve para oferecer para Deus. Eu queria que você abrisse seu coração para isso. A fidelidade dele foi a única coisa que ele teve para oferecer para Deus. No seu ministério de 60 anos. Sabe por quê? Escuta só, gente. Jeremias não foi reconhecido. Jeremias não tinha fama. Jeremias não tinha fruto. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, Ele espera que você entregue para Ele, não é verdade? Mas e quando tudo que você faz não dá em nada? O que você oferece para Deus? A fidelidade. Fidelidade era tudo que esse profeta tinha. Por quê, gente? Porque a fidelidade se materializa em tudo que a gente tem, que a gente faz na nossa vida. Eu posso ser fiel no pouco. Eu posso ser fiel no muito pouco. Eu posso ser fiel no muito. Fidelidade se materializa em tudo que a gente tem. O que a gente faz com o que a gente tem. E com tudo que a gente exercita. A fidelidade, gente, ela faz... Se eu tenho fidelidade em mim, a fidelidade me faz manter os olhos e o coração voltados para o mesmo lugar, para a mesma pessoa, para o mesmo objetivo, o mesmo Deus e a mesma palavra. Uma descrição simples de fidelidade para nós. Ser fiel é ser fixo. Ser fiel é ser fixo. A nossa fidelidade a Deus nos fará olharmos fixamente para Jesus. Seja lá o que vivermos, o que a gente tiver para entregar para Ele. Fidelidade é ser fixo, ser fiel é ser fixo. Fidelidade a Deus é jamais tirar os olhos dEle para olhar o que vem ao nosso encontro. Seja a abundância, seja a escassez. Todo mundo aqui tem a chance de ser fiel com tudo que vem ao seu encontro no dia a dia da sua vida. Todo dia você tem a chance de ser fiel, que é olhar fixamente para Jesus, tendo emprego ou não tendo emprego, tendo família ou não tendo família, tendo cônjuge ou não tendo cônjuge, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Todo dia você tem a desafio, a chance de ser fiel, que é o quê? Fixamente ter os seus olhos nele. E a fidelidade só é avaliada, reconhecida, valorizada, justamente por quê? Tudo ao nosso redor muda. Não existe ninguém na face da terra que tenha uma vida sem circunstâncias oscilantes. Não existe ninguém. E a fidelidade é a virtude que se desenvolve na inconstância das circunstâncias da nossa vida. A gente tem o desafio de ser fiel, olhando fixo para Jesus, enquanto o dinheiro vem ou não. A gente tem a chance de ficar fixo, fiel, olhando para Jesus, se a dor vem ou não, se a paz vem ou não. Ser fiel é ter o coração fixo no olhar de Jesus. Não importa o que vai acontecer. Não importa se o fruto está vindo ou não. Não importa se o dinheiro está entrando ou não. Eu não vou tirar os meus olhos de Jesus. Ser fiel é ser fixo na inconstância da vida. Uma coisa que a gente tem que entender, olha aqui para mim todo mundo. Olha aqui para mim todo mundo. Jesus não vai te cobrar o controle das circunstâncias. Jesus não vai cobrar de você o controle das circunstâncias. Jesus não vai cobrar de você o que está acontecendo ao seu redor hoje. Ele não está cobrando de você isso. Tira esse fardo dos seus ombros. Ele não está cobrando o que está acontecendo na sua casa. Ele não está cobrando o que está acontecendo dentro do seu coração, na sua igreja. Jesus não vai cobrar as circunstâncias. Não é para você controlar elas. Ele nunca cobrou isso. Quem controla isso é Ele. Você lembra quando Ele manda Moisés libertar o povo lá do Egito? Sim ou não? Aí ele chega para o faraó. O que acontece com o faraó? Endurece o coração. Mas quem que endureceu o coração do faraó? Deus, e Deus avisa Moisés, Moisés, você vai lá, mas o faraó não vai ouvir, porque eu endureci o coração dele. Deus não estava pedindo para Moisés controlar o coração de ninguém. Não é sua responsabilidade controlar o coração de ninguém da sua casa,
de ninguém da sua casa, de ninguém da igreja, de ninguém do seu pequeno grupo, de ninguém. Não é sua responsabilidade controlar o coração do seu filho, da sua esposa. Não é. Jesus não vai cobrar isso de você. Porque quem controla o coração é Ele. Ele é o rei dos corações. Quem inclina o coração para onde quer é Ele. Na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Romanos capítulo 9 diz assim: não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus exercer a misericórdia. Então Ele endurece quem Ele quer e Ele usa a misericórdia com quem Ele apraz. Ele não está cobrando de você controlar as pessoas nem sua vida. Mas por que às vezes a gente quer controlar as circunstâncias? Eu vou dizer para você, e aqui nós vamos falar do maior inimigo da fidelidade. Jesus não cobra que a gente controle as circunstâncias, mas a arrogância no nosso coração cobra a prosperidade de nós. Arrogância em nós nos cobra status, nos cobra frutificar, prosperar. Eu tenho que dar resultado, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer acontecer. A arrogância no nosso coração nos cega para a fidelidade, porque a fidelidade é ficar fixo. E aí a arrogância faz a gente olhar para prosperar, frutificar. E a gente pensa, eu mereço mais do que ficar fixo. Eu mereço mais do que manter os meus olhos em Jesus. Aí eu começo a tirar os olhos de Jesus e eu ponho o olho no quê? No resultado, nas circunstâncias. Então a arrogância, quando entra no meu coração, a soberba, quando ela entra no meu coração, ela tira eu da fidelidade. E eu não quero ficar fixo, eu quero dar resultado, eu quero ter uma boa aparência, eu quero fazer o negócio acontecer, eu quero dar conta. Vocês estão entendendo, gente? Então por que a gente quer controlar a situação? A arrogância do nosso coração. A gente esqueceu que a gente não controla nada, que nós somos pó dessa terra. Jesus não chama a gente para controlar, Ele chama a gente para ser fiel. No ministério é do mesmo jeito, no seu trabalho é do mesmo jeito. Ele não cobra você prosperar. Jesus não vai pedir para mim assim, filho, a igreja não está crescendo. Não é isso que Ele vai pedir para mim. Sabe o que Ele vai pedir para mim? Fidelidade, seja um pastor fiel, ensine a palavra de Deus, ouça as pessoas, treine a liderança, interceda pelo povo, aprenda a palavra, quebrante o seu coração, ame a minha noiva. Ele não vai chegar e falar assim, não está crescendo. Quem vai falar isso? É a soberba. A soberba vai falar, filho, você não está dando resultado não, você tem que ser bom, você tem que ser o cara. Ué, aí o que a gente faz? A gente vive frenético e a gente deixa de ficar fixo naquilo que foi a única coisa que Ele mandou a gente fazer. Se Jeremias tivesse sido tomado pela soberba, ele tinha parado de pregar a mensagem dele. Por quê? A única mensagem de Jeremias, talvez eu não falei isso até aqui. Sabe qual foi a única mensagem de Jeremias, a vida inteira dele? Calamidade, violência, é tudo que vai vir sobre Jerusalém. Destruição, vocês têm que se humilhar. Deus não vai responder o clamor mais, Ele mandou inclusive eu parar de interceder. Se você ler Jeremias, você vai ver que Deus fala para Jeremias assim, para de interceder, vai vir o juízo, não tem jeito, esse povo vai ter que se ferrar. Tem gente que às vezes Deus fala comigo assim, filho, para. Todo dia você está lá clamando, deixa, precisa ir embora, precisa, não tem jeito mais, o coração se perdeu, deixa aí. Se Jeremias tivesse sido tomado pela soberba, ele tinha mudado a mensagem dele. Porque ele pensava, não está dando resultado isso aqui, Senhor. O povo não está ouvindo a mensagem, então acho que eu preciso ser mais amoroso. Meu Deus, não, você vai fazer o que eu estou mandando. Não é para você ser mais doce, é para fazer o que eu estou mandando. Por quê? Porque o resultado não vou cobrar de você, eu vou cobrar que você seja fiel só. É só isso, só faz o que eu estou mandando. É a mesma coisa que Deus espera de nós, amém? É assim que a gente vai aprender a fidelidade. Abre a sua Bíblia comigo, você já abriu lá, né? Ok. Então, o que sustenta a fidelidade? É a humildade. O que sustenta a fidelidade é a humildade. Capítulo 19 de Jeremias vai dizer para nós assim: assim me disse o Senhor, vai e compre um vaso de barro, depois peça alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo do vale de Ben-Hinom, que fica junto ao portão dos cacos, e proclame essa mensagem. Ouçam esta mensagem do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre este lugar, calamidade tão terrível que se fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou, transformou este vale num vale de perversidade. Queimam incenso a deuses estrangeiros, ídolos até então desconhecidos dessa geração, de seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar com o sangue de crianças inocentes. Verso 5. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas vale de matança. Verso 10, vamos dar uma adiantada. 9. Farei os inimigos cercarem a cidade até que acabe toda a comida. E então os que tiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados ao mais absoluto desespero. Verso 10. Então, Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, como esse vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém. E não haverá quem possa restaurá-los. Enterrarão os corpos aqui em Tofete, até que não haja mais espaço. Verso 14, então Jeremias voltou a Tofete, onde havia anunciado essa mensagem, parou diante do templo do Senhor, e ali disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, trarei calamidade sobre essa cidade, sobre os povoados ao redor, conforme prometi, porque vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Então Deus fala assim: vamos lá, mais um ato profético, pega um vaso, chama os sacerdotes, leva eles para o vale, para o lixão, o vale de Ben-Hinom, ou o lugar chamado de Tofete. Esse vale de Ben-Hinom, ele ficava mais ou menos assim, a uns 10, 15 quilômetros de Sião, no máximo, talvez menos até. Então, o monte de Sião ficava o lugar, né, onde as profecias de Isaías falam assim: de lá sairá a sua lei, todos virão para adorar o Senhor aqui, nesse monte Deus vai ser exaltado. Logo um pouco abaixo tinha uma depressão, que era esse vale de Ben-Hinom, onde era um lugar chamado de Tofete. O que acontecia ali? Esse lugar nos tempos de Jesus é chamado de Gena. Gena, que é uma das palavras usadas para inferno no Novo Testamento. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar de lixão e é um lugar de sacrifício humano, que começou quando? Aqui nesse templo. Então, lá no lugar chamado Tofete, eles jogavam lixo e eles faziam culto a Baal, que em outra nação significava Moloque, da onde vem a palavra moleque. E o que o Moloque pedia? O que Baal pedia? O Baal era assim, um tronco de um homem, o altar de Baal era um tronco de um homem, e aí uma cabeça de boi, e os braços dele assim. E aí tinha uma fogueira, uma fornalha aqui, onde se colocava a criança com o fogo aceso, e oferecia a criança viva, para ser queimada em adoração a Baal. Tofete em hebraico significa lugar de fogo, mas Tofete também vem da palavra tamborim. Por quê? Porque quando esse sacrifício era feito, para que a compaixão humana fosse aplacada, eles começavam a tocar tamborim, para não ouvir o grito das crianças. Então os tamborins começavam a tocar naquele lugar, a chama era acesa do altar de Baal, e se colocava a criança viva, chorando nos braços de Baal, e ela era queimada viva. Naquele lugar, o vale de Ben-Hinom, Tofete. E aí Deus chega e fala: Jeremias, vai lá naquele lugar, leva os sacerdotes, pega um vaso e fala assim: eu nunca mandei vocês sacrificarem seus próprios filhos, nunca mandei vocês se entregarem à idolatria. Fazendo a gente entender uma coisa, que quando o nosso coração se entrega à idolatria, as pessoas são sacrificadas. Por que a gente tem um monte de pai ausente dentro de casa? Por causa da idolatria do coração. Orgulho, quer ganhar grana, é um monte de coisa. Os filhos são sacrificados. O casamento sacrificado, por quê? Está adorando outra coisa, não está adorando o Senhor Jesus. Pessoas são sacrificadas, você vira uma armadilha para os outros. Você vai lá, Jeremias, leva os sacerdotes naquele lugar. Depois que você falar que eu vou trazer juízo sobre eles, você vai despedaçar aquele vaso. Porque é isso que eu vou fazer com Israel. Aí ele faz isso. E na volta, quando ele começa a voltar, ele vai embora. Gente, a vida de Jeremias é uma loucura. Quando ele começa a voltar embora, ele de repente passa na frente do templo. E quando ele passa na frente do templo, Deus chega e entrega mais uma profecia para ele. Jeremias, mais uma profecia agora. Que é o que a gente viu aqui no verso 14.
Ele para diante do templo e entrega mais uma profecia. Trarei calamidade sobre essa cidade. Aí o que acontece no capítulo 20? Vou aqui falar para vocês, depois você pode ler. No capítulo 20, do verso 1 ao 6, Jeremias chega lá e ele profetiza: o templo vai ser destruído, vou trazer calamidade. Por quê, gente? Porque o povo se acostumou a não ter temor de Deus. Aí o que o Pazur, sumo sacerdote, faz? Ele pega, espanca Jeremias e prende ele no tronco. E aí depois põe ele do lado de fora do templo. Aí vai um povo lá e fala assim: solta Jeremias. E aí ele solta Jeremias. Jeremias está esbofeteado, gente. Ele está com o olho roxo, ele está com a cabeça sangrando. Ele está com o corpo dele, não sei, talvez costela quebrada, talvez dedo quebrado. Não sei quantos dias isso durou, o texto não relata, mas ele é lá espancado, deixado, amarrado no tronco. Depois alguém vai lá e pede o sacerdote do templo. Por quê? Porque ele está blasfemando contra o templo, lembra? Isso foi uma das acusações contra Jesus. Solta Jeremias. Quando se solta Jeremias, olha o que ele fala para Deus no verso 7. Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu, o Senhor prevaleceu. Agora eu sou motivo de zombaria todos os dias. Todo mundo ri de mim, pois sempre que eu abro a boca é para gritar violência, destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em um alvo constante de piadas. Deus, eu não aguento mais ser profeta, eu não aguento mais te servir. Alguém aqui está sentindo que não aguenta mais seguir Jesus e servir a Deus porque está cansado? Levanta a mão. Ninguém mais está servindo então, né? Ou vocês estão tudo cheio do fogo então. É duas opções: ou você está cansado de obedecer a Jesus, ou Deus já renovou você do cansaço. Porque enquanto Jesus não volta, é assim que a gente vai viver aqui. Ou você vai estar cheio do renovo, ou você vai cansar. E isso vai oscilar até o dia da sua morte. Agora você pode prolongar, estender e retardar tudo que Deus tem para você, se no momento do cansaço você se afasta dele. Esse profeta estava assim, espancado, ensanguentado, com o olho roxo, falando: Deus, não aguento mais profetizar. Ninguém me escuta. Essa é a primeira consequência da fidelidade. Spurgeon diz o seguinte: a nossa fidelidade absoluta ao príncipe da paz nos faz alvo das atenções dos príncipes das trevas, assim como aconteceu com Jó. Se você for fiel a Deus, Satanás vai vir regaçar você. Spurgeon fala isso. E a Bíblia fala que isso aconteceu com Jó. E Paulo fala que não tem como viver piedosamente sem ser perseguido. Você vai chamar a atenção do capeta. Sabe por quê? Porque quando você é quem Deus escolheu você para ser, antes de você nascer, as portas do inferno começam a ser ameaçadas por você. Jesus fala isso. Em cima de mim, a igreja vai ser edificada e as portas do inferno não vão prevalecer. Você começa a atormentar Satanás e os demônios. Você vira o inimigo do inferno. Aí o que vai acontecer? O que aconteceu com Jó, você lembra? O mais fiel da terra. O que o capeta aconteceu? Ficou interessado nele. É isso que está acontecendo com Jeremias. A sua fidelidade vai chamar a atenção de Satanás. E ele vai arregaçar com você. Ele vai arregaçar com você. Pode ficar sossegado. É pesadelo, é ataque na mente, é fazer você odiar as pessoas que Deus colocou para te amar, as pessoas que vão falar a verdade para você, porque tem coragem de ouvir Deus e fazer o que Jeremias fez. Ele vai começar a semear discórdia dentro do seu coração, vai fazer você ter ódio da igreja, vai ter ódio do próprio evangelho, achar que dá para viver sem ele. Satanás vai atacar você como nunca na hora que você for fiel. Como nunca. Como nunca. E ele vai atacar você de um jeito que você não está acostumado, porque, gente, né? Não estou sendo atacado. É. Ao mesmo tempo, nada nos protege tanto de Satanás quanto a humildade. Jonathan Edwards fala isso. Nada te deixa mais inalcançável ao diabo do que a humildade. Ele não consegue alcançar você. A fidelidade faz você ser atraente para Satanás. Mas a humildade te deixa inalcançável. Então a nossa fidelidade, a gente está fixo em Deus, ofende o diabo, destrói a obra dele, por isso atrai a atenção dele. E a nossa humildade, que é a alegria de não ser nada, porque ele é tudo,
Humildade, a alegria em não ser ninguém. Senhor, que bom não ser ninguém. Você é tudo, eu não preciso ser nada. Te faz inalcançável ao diabo. Segunda coisa que a fidelidade ensina para nós. Ou melhor, segunda consequência da fidelidade. Fidelidade nos coloca debaixo de uma pressão desesperadora. A fidelidade nos coloca debaixo de uma pressão desesperadora. Por quê? Por que ser fiel coloca a gente debaixo de pressão? Para nos tirar da superficialidade espiritual. Uma fé superficial é uma fé que nunca passou por provação. E que não sabe o que é suportar prova por causa do nome de Jesus. Se você quer sair da superficialidade espiritual, você quer parar de ser um crente superficial, um cristão superficial? Você quer mesmo? Quando Jesus chegou e chamou Paulo, ele falou assim, eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome, Paulo, tá bom? Esse é o seu chamado. Vou mostrar que vale a pena sofrer. Aí depois Paulo faz um monte de lista de coisas que ele sofreu. Você quer deixar de ser superficial? Espera depressão, espera doença, espera fofoca, espera maledicência. Por quê? Porque se Deus for te tirar da superficialidade, presta atenção aqui, em nome de Jesus, Ele vai ter que contrapor a sua fé com um monte de coisa. Vai começar a vir um monte de coisa contra a sua fé. Para quê? Para que ela seja exercida, e ela sobreviva, e ela se fortaleça, e crie raízes. 2 Coríntios capítulo 1, Paulo fala assim, eu passei por uma provação na Ásia inigualável. Eu passei por um naufrágio que fez eu desesperar da minha vida. Eu achei que eu não ia viver mais. Para quê? Para que no final disso, a minha esperança aumentasse em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? As pressões que vierem sobre você, para você desistir do seu chamado, para você desistir da igreja, para você desistir de Jesus, para você aceitar o plano de uma vida medíocre, é para trazer para fora toda a força que Deus já colocou em você. Você é mais forte do que você pensa. Só que são as pressões que vão trazer para fora. Por quê? Porque é só na hora que você esmaga aquela metade da laranja é que sai o suco, né? Aí o que vai acontecer? Versículo 9. Jeremias espancado, ensanguentado, cansado, roxo, com dor no corpo, angustiado. Versículo 9 ele fala assim, se eu digo que eu nunca mais mencionarei o Senhor e nem falarei no seu nome, a sua palavra arde como fogo no meu coração, ou como na revista atualizada diz, como fogo nos meus ossos, é como fogo dentro de mim, e eu estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Se eu decido, eu penso assim, Deus, eu cansei, eu estou sofrendo, eu não vou mais. De repente a palavra de Deus vem como um fogo nos meus ossos, o meu coração começa a pegar fogo e eu não consigo mais conter. Quando eu penso em parar de profetizar, quando eu penso em parar de servir a Deus, de repente ele vem ao meu encontro. Por quê? Porque ele acabou de ser espancado, está ensanguentado, angustiado. O que aconteceu? A força que estava dentro dele veio para fora. O fogo nos ossos apareceu. Por quê? Por causa das pressões. Para quê? Para poder tirar você de uma fé superficial. Aí o versículo 11 ele diz, o Senhor porém está ao meu lado, como poderoso guerreiro, diante dele meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar, fracassarão e serão totalmente humilhados, sua desonra jamais será esquecida. Quê? O cara está sozinho há 40 anos, da onde que ele tem essa esperança, da onde que ele acha que vai dar certo para ele? Vocês estão entendendo, gente? Da onde que ele acha que vai dar certo para ele? Foi a pressão que trouxe essa fé para fora. Ele não teria essa fé sobrenatural se ele não tivesse sido pressionado pelas circunstâncias. Verso 12. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele salva o pobre necessitado da mão dos seus opressores. Essas são as duas consequências da fidelidade. Ela te faz alvo de Satanás e ela te coloca debaixo de uma pressão desesperadora. Mas nós vamos falar da recompensa dela daqui a pouco. Antes disso, a gente vai falar só de mais uma coisa.
O perigo da fidelidade. Qual é o perigo de ser fiel, de ser fixo em Jesus? O perigo da fidelidade é a gente ficar escandalizado com o Senhor pela maneira misteriosa como Ele nos trata, por uma aparente indiferença. O perigo de viver a fidelidade é a gente se escandalizar com Deus, pela maneira misteriosa que Ele, como nosso Pai, nos trata no meio das opressões, das adversidades, dos ataques demoníacos. Esse é o perigo. É você fiel, está lá perseverando, e aí você se escandaliza. E é nesse ponto, quando a sua fidelidade está sendo mais forjada, é que muitos desistem de serem fiéis a Cristo aqui. Caem na mornidão, retrocedem, se contentam em não serem amigos de Deus. É nessa hora. Mas qual que é a recompensa da fidelidade? Primeira recompensa da fidelidade, revelação da glória do chamado celestial. Cara, depois que ele passou por tudo aquilo, e Jeremias vai chegar a 80 e poucos anos, e vão carregar ele para o Egito, contra a vontade dele, velho já. E ele provavelmente vai morrer lá. Imagina quando esse cara chegou na glória, que ele não viu fruto nenhum do trabalho dele. O galardão dele vai ser a fidelidade. Você precisa entender, Deus vai recompensar você não pelo teu fruto, mas pela tua fidelidade. A gente precisa ficar em paz, gente. Sabe por quê? Tem gente que Deus põe um fogo dentro da pessoa para a pessoa ser um evangelista. Deus deu essa porção dentro da pessoa. Deus colocou lá. Se Ele não colocou isso dentro de você, Ele não vai cobrar isso de você. Para aquela pessoa, Ele vai cobrar aquilo. A fidelidade do evangelismo, daquele impulso que Ele colocou. Outra pessoa, Deus põe uma porção, uma carga para ser um intercessor. Você não precisa ser igual. Mas dentro daquela pessoa, Deus colocou aquilo. Então Deus vai cobrar daquela pessoa aquilo. Do ensino. Deus colocou dentro de você uma porção para ensinar, uma graça para você ensinar. Deus vai cobrar de você a fidelidade daquilo que Ele colocou dentro de você. Quando a gente estiver lá, diante da Assembleia Mundial, todas as pessoas, de todas as eras, de pé, diante do trono eterno de Cristo, vindo sobre as nuvens, e os anjos tocando as trombetas, e aquele mar de gente incontável, diante do juízo final, o Senhor não vai me julgar segundo aquilo que Ele trouxe para Jeremias, Ele vai me julgar no juízo final, segundo aquilo que Ele colocou no meu coração. E Ele vai perguntar se eu fui fiel de acordo com aquilo que Ele colocou dentro de mim. Se Ele não me chamou para ser um evangelista, se Ele não me chamou para ser um empresário generoso, cheio do Espírito Santo, se Ele me chamou para ser um pastor, um mestre, para ser um marido fiel, para ser um homem aqui na cidade de Curitiba, e se nos sonhos dele, Ele nunca sonhou que a minha igreja tivesse mais de 100 membros, Ele vai cobrar que eu tivesse sido fiel só nisso. É só nisso. A recompensa da fidelidade é a revelação da glória do chamado. É glorioso o meu chamado. O meu chamado é glorioso. Antes de eu nascer, o Senhor me escolheu, Ele me chamou, Ele é glorioso. Me chamou para ser marido dessa mulher. Me chamou para ser esposa desse homem. Esse é o chamado glorioso. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é se derramar por essa pessoa, é se derramar por esse filho, é clamar por ele, ser o intercessor dele, amar esse homem, ser fiel, investir nele, clamar para que o Senhor salve e transforme ele. Sua recompensa, seu galardão vai ser de acordo com aquilo que Deus te deu, não de acordo com o que Ele deu para o outro. Quando Jesus está lá no templo e aquela viúva vai lá e põe a moeda, o que Ele fala? Quem deu mais que todo mundo? Ela, porque ela foi fiel com o pouquinho que deu, mas ela foi fiel inteiramente. Segunda recompensa da fidelidade. Esse aqui é o que eu mais gosto. É que no final da perseverança e com o passar do exercício da fidelidade, eu vou ser vencido e derrotado pelo amado da minha alma, e uma paixão sólida dentro de mim vai aprender a declarar: me torna cativo do Senhor, me torna um escravo teu, eu sou teu, e é tudo que eu quero, não quero mais nada. A fidelidade vai me levar para isso, para me ensinar a declarar: me torne cativo do Senhor, me torne escravo teu, eu te amo, eu vou ser vencido pelo meu amado, todas as paixões da minha carne vão ser vencidas pelo meu amado, e uma paixão sólida pelo Senhor Jesus vai ser gerada em mim. E a última coisa, não, essa é a última coisa, é a segunda recompensa.
fidelidade. Jeremias me ensina a ser fiel. Se a gente pudesse ver Jeremias, gente, era isso que a gente tinha que pedir para ele. Amém, gente? Você não precisa parecer com ninguém, você só tem que ser fiel com o que o Espírito colocar no seu coração. Talvez ele não deu essa palavra para mais ninguém. Às vezes você está assim, se tem uma pessoa que é seu amigo, sua amiga, alguém do seu pequeno grupo, ou seu vizinho, seu colega de trabalho, e aí tem 10 crentes lá. E aí o Espírito Santo colocou uma palavra no seu coração, para você ser ousado e entregar para aquela pessoa. E aí você pensa, tem um monte de crente lá, por que eu? Nós não estamos falando de um programa, nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando que Jesus é mais importante que o bem geral. O que importa não é se essa pessoa vai te ouvir na hora que você entregar essa palavra. O que importa é como que está o coração daquele que é o Senhor de toda a terra, que Ele te pediu para você fazer esse negócio. Sua relação com Jesus, a fidelidade a Jesus é mais importante do que os frutos que você pode dar. É simplicidade, é estar fixo nele. Não se compare com os outros. Ouça a voz do Espírito falando no seu coração. Não, em nome de Jesus, é a última coisa que eu quero falar. Olha aqui para mim. Não espere alguém vir aqui te entregar uma palavra, ou você ir num culto que vai ter uma pregação específica para você. Não valorize mais a voz das pessoas do que a voz do Senhor Jesus. Escuta aqui, gente, a devocional, aquele momento que a gente tem, espero que você tenha. Alguns têm 10 minutos, outros têm 5 horas, 2 horas. Tem gente que tem no caminho. Você precisa parar, você precisa ter um momento no dia só para fazer isso, tá? Não no caminho do trabalho. É parar e olhar para ele. Pelo menos meia hora de manhã, olhar para ele. Presta atenção. Esse momento que você para e tem com ele, não é só para você restringir a sua ira no dia e ficar na paz, numa nice, de boa. O que o Espírito falar com você ali é a direção mais importante da sua vida, é a coisa mais importante que você vai ouvir naquele dia. Você tem que ouvir. O tempo devocional de louvor não é só para te dar um baratinho. É ali, naquele momento, que o Senhor vai confiar a você as palavras mais importantes da sua vida. E é o que Ele vai cobrar você, se você está fazendo ou não. Não é o programa que a igreja está, ou a palavra que foi dada no culto, é o que Ele está falando com você quando você está ali. É você e Ele. Feche seus olhos por um instante e ora a Jesus em resposta ao que Ele falou no seu coração, que